agora da Azimuth, vamos para os animais de pecuária, vamos para os ruminantes. Miguel, por favor. Miguel Quaresma licenciou-se em Medicina Veterinária pela UTAD em 1998, doutorou-se em Ciências Veterinárias também pela UTAD em 2015, frequenta a residência alternativa do Colégio Europeu de Reprodução Animal, ele exerce funções de clínico no Hospital Veterinário da UTAD e é professor auxiliar convidado de Medicina da Reprodução. É presidente da Associação Portuguesa da Pediatria, é membro da Assembleia Geral da Ordem dos Mestres Veterinários e do Grupo Consultivo de Animais de Produção da OMV. Publica regularmente artigos em revistas indexadas internacionais e fez diversas apresentações orais em congressos nacionais e internacionais e agradecemos a sua disponibilidade. Miguel, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui e parabenizar a organização por levantar esse tema. Confesso que esse tema e fazer essa apresentação tirou-me da minha zona de conforto, do que é normal fazer nas apresentações, geralmente são mais técnicas. Foi muito enriquecedor prepará-la, em termos também do que eu aprendi, assim como de assistir agora a às palestras. Não estou a conseguir avançar. Demora um bocado. Ok. Isso não está a avançar ao mesmo tempo aqui. Tenho a sorte de muito daquilo que seria necessário definir, já foi definido anteriormente. Tenho o azar que, ao ser dos últimos a apresentar, algumas das coisas que eu ia dizer já foram ditas. Vou tentar não repetir muito o que já foi dito e falar mais daquilo que eu poderei contribuir extra dentro da minha área. Vou começar por uma declaração de humildade que qualquer clínico deve ter. Todos achamos que fazemos medicina baseada na evidência, porque evidentemente que aquilo que eu sei deve ser verdade, senão não sabia. Claro que esse jogo de palavras não é inocente. Na verdade, nós nem sempre fazemos a medicina baseada na evidência. E na área buiatra, nós nem estamos numa clínica, estamos no campo, deslocamos até lá, estamos perante o animal, não há livros, neta às vezes, temos que tomar decisões rapidamente. E devemos começar por aceitar que muitas vezes erramos, isso para podermos melhorar. Muitas vezes o sucesso que temos, ou o insucesso, depende não daquilo que nós fizemos, mas independentemente do que nós fizemos, ou pior, apesar do que nós fizemos. E o animal curou-se, ou correu mal e nós fizemos tudo bem. Devemos começar por aí para aceitar essa declaração de humildade para podermos progredir. E, continuando, quando nós temos que tomar uma decisão clínica, eu vou tentar ser aqui o mais prático possível, porque eu sou primeiro um clínico, depois um orientador de alunos na sua formação prática, depois um investigador e só por último um docente, que na minha carreira é algo ainda relativamente marginal. Então, quando nós temos que tomar essa decisão, do que é que nos usamos no momento? Daqueles conhecimentos que adquirimos na universidade e na nossa experiência prática. O momento seguinte, que às vezes nos socorremos, será contatar com um colega especialista ou com mais experiência. Por último, e talvez não tanto com a frequência que devíamos, sim, vamos pesquisar a bibliografia, nem sempre com todo aquele processo de seleção que nós fizemos. Falta de tempo óbvia, nós além de sermos veterinários tentamos ir vivendo com maior ou menor sucesso. Mas aqui o que é que podemos melhorar? Podemos melhorar o treino para selecionar melhor. Isso começará pelas universidades e pelas aulas. E pela valorização da melhor ciência. Muitas vezes, e uma das coisas boas que eu tenho na prática clínica que faço, é passo muito tempo com os alunos a caminho e a voltar das explorações e posso falar com eles de forma relativamente informal. E não deixo às vezes de me chocar, mas dá uma boa oportunidade de aprendizagem, quando eles me dizem, mas está aprovado cientificamente. E não sabem o que é que estão a dizer do provado cientificamente. Por estar publicado numa revista científica não quer dizer que está aprovado cientificamente. É preciso aprender a analisar isso. Mudar o paradigma dessas decisões clínicas, de ser só um repositório de informação, mas também um gestor de informação, algo que já foi falado.
a maior parte do conhecimento que está disponível nós não o sabemos de cor e a priori, mas é muito importante, e então hoje em dia, com uma net que nos permite aceder a quase todo o conhecimento disponível, além de ver gatinhos fofos, também podemos ir para aí. Também é importante ver os gatinhos, porque a vida também precisa de alegrias, mas temos essa informação, mas também há que saber selecioná-la, e esse é o grande problema, é selecionar qual é a melhor informação. Não vale a pena, não vou estar aqui a desenvolver como é que seleciona essa informação, porque isso já foi dado. Quero só mais uma vez chamar aqui a atenção. Durante a pesquisa que fiz, encontrei, era de medicina, mas na medicina veterinária penso que os resultados não serão melhores, e todos nós já passámos por isso. Depois de vermos um caso, vamos pesquisar, muitas vezes depois de tomar a decisão. Na medicina humana, metade dos clínicos, depois de ir fazer uma pesquisa, alterariam a sua decisão clínica. Não necessariamente de forma que salvaria a vida ou alteraria de forma dramática o desfecho, mas alterariam. Portanto, nós vemos que tomamos muitas decisões que podiam ser melhores. E, tendo nós carreiras de 40 anos, pelo menos esperemos que as vamos melhorar. Fiquei preocupado ao ouvir há bocado que era entre os 45 e 50 que atingíamos o máximo, porque eu estou à beira de começar a declinar. Mas tentaremos atrasar isso na medida do possível. A medicina veterinária não deve ser pregada somente o que se aprendeu nas universidades. No entanto, aqueles livros, primeiro a queima de livros incomoda, mas os livros são uma base que é necessária, sem dúvida, temos que aprender o básico. Muitas vezes as pessoas veem muito longe, veem mais longe do que a geração anterior de colegas e acham que fracos que eles eram. Muitas vezes nós vemos longe porque estamos aos ombros de gigantes que nos foram permitindo acumular conhecimento e ver mais longe. Tínhamos essa humildade. Mas também todas as gerações acham que são mais sábias que os mais novos e mais inteligentes que os mais velhos. E, no entanto, isso não é necessariamente assim. Agora, uma das grandes vantagens da humanidade, e é isso que nos permite sempre continuar a evoluir, é a acumulação de conhecimento. Voltando ao que falamos de hoje, na melhor evidência disponível, sempre que possível. E aí temos que aceitar, e quando formos ver mais à frente exemplos daquilo que há disponível na biatria, nem sempre essa melhor evidência está disponível. Existem também, mas aí ainda na biatria ainda menos estará disponível, além da medicina veterinária baseada na evidência, a medicina de precisão também é algo que agora tem evoluído muito e é particularmente aplicável a casos mais raros, ao tratamento daqueles que são outliers, e alguém que faça aqueles exames clínicos que nós fazemos de vez em quando descobre que quase todos nós somos outliers em alguma coisa. E, no entanto, se nos aplicarem uma terapia que é feita para populações em geral, eu sei que estou aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo, quase contra a medicina baseada em evidência científica, mas só queria chamar aqui a atenção para que sejamos também críticos em relação a ela, para que a possamos aproveitar da melhor maneira possível. É claro que tudo isso também passará pela criação de bases de dados por todos os colegas. E hoje em dia, com as bases clínicas que nós temos, e na biatria não será o sítio mais fácil para fazer, mas também devemos fazer uma boa documentação de todos os casos que nós vimos, com mau e com bom desfecho, com a partilha, com a acumulação de bases de dados, poderá permitir outros colegas no futuro, às vezes só daqui a 20 ou 30 anos, poder, com melhor evidência, tomar soluções. Esse quadro que está aqui já foi apresentado em pirâmide, em tabelas, ao fim e ao cabo é aquilo que todos nós temos que fazer quando tomamos uma decisão clínica. As decisões clínicas são aplicadas a um problema prático a resolver, não são aplicados a uma entidade abstrata. Portanto, nós formulamos uma questão clínica, devemos selecionar os recursos apropriados e conduzir a pesquisa bibliográfica para lá chegar. Muitas vezes não temos disponíveis meta-análises, revisões, nem sequer muitas vezes clinical trials de qualidade. Devemos nos correr do melhor que tivermos e saber avaliar hierarquicamente. Já vimos como é que se avalia hierarquicamente. Depois aplicamos, eu saltaria já para o último ponto que é importante ver.
a avaliação dos resultados obtidos. E essa avaliação dos resultados obtidos, um clínico também deve disponibilizar para os colegas. Todos os clínicos, ao registarmos os dados, disponibilizarem encontros, etc. Essa acumulação de bases de dados, mesmo como case reports, podem depois ser bastante enriquecedoras. A evidência, o grau de certeza que se pode ter, que uma descoberta científica é verdadeira. Aqueles que conhecem a ciência sabem que a ciência é autocrítica, não é dogmática, algo que muitas vezes é difícil para os leigos de perceber, é quando, como foi dado o exemplo das máscaras, quando há uma mudança de opinião, mas isso é a melhor ciência. E um clínico, que não é necessariamente um cientista, também deve aceitar isso. Não pôr a dúvida sistemática é importante para a melhoria da ciência. Às vezes as pessoas, ao ver refutado algo que acharam que sempre se faziam, caem naquela tentação de dizer, afinal isso é, tanto faz o que eu faço, vou fazer o que sempre fiz. Não, aprendam a avaliar criticamente aquilo que será o melhor. As decisões que nós temos que tomar no dia a dia têm que ser muitas vezes rapidamente tomadas e de maneira irreversível, pelo que muito desse treino tem que ser feito antes, mas nós já iremos aí. Também aceitar que dentro daquilo que nós queremos de evidência científica, e mais uma vez eu disse que ia fazer algumas críticas, muitas das questões levantadas não estão respondidas por medicina baseada em evidência. Mas é importante que sejam postas e talvez possam ser aí respondidas. Existe na medicina veterinária uma grande carência desses estudos. Existem dificuldades inerentes, desde custos económicos, desenhos experimentais, seleção das populações adequadas. Na boiatria, como vamos selecionar os animais para testar, ou são das universidades, ou terão que ser dos clientes. Ora, nem todos os clientes estão dispostos, considerando que são animais de interesse económico, a disponibilizar esses animais para as testagens. Muitas vezes esses estudos são financiados pela indústria farmacêutica, não pondo em causa a sua honestidade. Parece haver aí um viés, no mínimo, daqueles estudos que se escolhem fazer. São escolhidos aqueles que testam os produtos que poderão ou não ser vendidos. Muitas vezes foi dado o exemplo daquela vacina para a tuberculose, os resultados vão sendo, e não quero acreditar que tentam se esconder, mas vão sendo selecionados com um viés para provar a sua validade. Muitas vezes também estuda-se contra um grupo placebo, mas não necessariamente contra um tratamento alternativo. Ou escolhem um tratamento alternativo, já sabem que não será o melhor para comparar. Mesmo na seleção do grupo do placebo e do não placebo, por exemplo, no teste de uma vacina num feedlot, são animais que estão separados, são animais que estão juntos, os animais que levam, por exemplo, a vacina, mas estão juntos com os que levam a vacina, ficam protegidos pela imunidade do grupo dos que levaram a vacina, os que não levaram. São tudo questões que tornam extremamente difíceis esses estudos. E mais uma vez parece que eu estou quase a falar contra a medicina baseada em evidência científica. Não estou. Temos é que sabê-la ver de forma crítica. Ela também tem que provar o seu próprio valor. E estamos a falar de estudos farmacológicos. Indo para os não farmacológicos, de maneio, de profilaxia, a não ser quando há apoio da indústria, são muito difíceis. Ora, aí entrará o papel do Estado, enquanto garante do bem-estar dos seus cidadãos, em Portugal da FCT, em disponibilizar meios para que se possam fazer esses estudos. Senão, a monitorização da ciência será um problema. Isso aqui eu também já falei há pouco, depois dilemas éticos que se levantam. Quando queremos testar o efeito placebo, não tratamos animais, que existem tratamentos para fazê-lo, levantará dilemas éticos, sem dúvida. Hoje em dia isso cada vez se torna mais importante, com a preocupação e bem da sociedade com o bem-estar animal. Dificuldade de fazer desenhos experimentais sólidos, duplos cegos, completamente randomizados. É muito mais difícil do que possa parecer à partida fazer um estudo completamente randomizado.
Depois a importância do cálculo do tamanho correto da amostra. Toda a gente que já escreveu artigos científicos sabe que se fazer ali um teste e puser as correlações e associações, há sempre qualquer coisa que é estatisticamente significativa. Aquelas que a gente sabe que são absurdas, já não as apresenta. Mas às vezes há algumas, isso até faz sentido. E então apresenta essas e olha, temos aqui uma certeza. É claro que depois o R é que às vezes é pequenino. E ou se põe, muita gente nem sequer o saberá interpretar, ou nem sequer se põe e só dá que é estatisticamente significativo. Com sorte 0,01, 0,001, às vezes é 0,04 e é estatisticamente significativo. Tiravam-se 2 animais e já ficava 0,06 e já não era estatisticamente significativo. Mas é assim que vamos avançando. E também vendo esses estudos, poderemos avançar para melhores. Indo agora mais para a bioetria. A bioetria apresenta uma dificuldade em relação, por exemplo, à clínica de pequenos ou à medicina humana, que tem uma dimensão empresarial e económica também bastante relevante. E atualmente uma grande pressão social por parte dos grupos animalistas, com elevado envolvimento emocional, pelo que a testagem, a própria utilização de alguns medicamentos é posta em causa, algo que as pessoas também às vezes não veem, não veem tudo o que deviam, quando se diz não se deve usar antibióticos, que podem ser precisos para as pessoas, esquecem-se que os animais que não são tratados também sofrerão. Às vezes me fiz aqui um bocadinho da ideia que estamos a discutir, mas aproveito aqui para lhe chamar a atenção. Isso aqui nós já falámos, se calhar vou saltar aqueles níveis de evidência. Muitas vezes temos que nos escorrer de níveis de evidência mais baixos na decisão clínica e eles podem ser relevantes. Temos é que saber avaliar quais serão os mais importantes. Aqui chamaria a atenção para uma coisa que é muito importante. Às vezes, quando avaliamos os estudos e a sua qualidade, que é muitas vezes um estudo avalia um parâmetro muito específico. Por exemplo, numa doença infecciosa, se o animal faz febre ou não faz febre, e esquece a mortalidade, por exemplo, ao curto, médio prazo. O sucesso, por exemplo, eu sou essencialmente da área da reprodução, se o animal volta mais rapidamente a ciclar, se volta mais rapidamente a ficar prenha, e avalia só simplesmente aquilo que nós tantas vezes fazemos, que é avaliamos a doença e não o doente. Na boiatria, até pelo interesse económico que tem, o animal é muito importante. Um animal que deixe de ganhar peso, que deixe de produzir leite, o sucesso do tratamento a baixar momentaneamente um parâmetro, a frequência cardíaca, etc., pode não ser tão relevante como seria essas outras questões. Pelo que é algo que devemos sempre também ter em conta, seja quando desenhamos estudos, seja quando os avaliamos. Já falei dos tratamentos alternativos, que seria algo que seria muito importante muitas vezes introduzir, não só do efeito placebo, mas também dos tratamentos alternativos. É algo que muitas vezes não é feito, até porque pode levantar questões éticas de comparação entre marcas, mas que é muito importante para nós podermos avaliar. Porque a utilização única de um grupo placebo vai subestimar muitas vezes os benefícios de um tratamento. Como vimos também, já falámos, outros níveis de evidência não implicam necessariamente que o resultado apresentado esteja errado. Muitas vezes é um nível de evidência que é possível. Quando a colega Ana Cláudia falou do tétano, eu antes estava a pensar do botulismo, que é totalmente impossível ter grandes dados. O que nós temos é case reports que vamos usando. Quando vamos ver os tratamentos, por exemplo, na boiatria, quando existem vacas com botulismo ou cavalos com tétano, aparecem sempre os mesmos tratamentos descritos. Depois, quando se vai investigar se fazem alguma coisa, quase nenhum deles resulta e a mortalidade é quase de 100%. No entanto, é muito difícil a um clínico não fazer nada. E muitas vezes há uma grande pressão, humanamente perceptível, e aqui estou a falar mesmo como clínico, tem que se fazer alguma coisa. E às vezes não há nada que se possa fazer.
não querendo ser polémico, muitos o que fazem é receitam coisas que não servem para nada. É algo que não devemos fazer, obviamente. Mas muitas vezes não há evidência realmente que haja nada que se possa fazer. E aí, nesses casos, o que se deve fazer, nada que se possa fazer para curar, pode-se minorar o sofrimento, ou há sempre uma decisão que se pode tomar que é de eutanásia. Também aqui aplicável a esses casos. Quando não temos grandes níveis de evidência, teremos que usar os mais baixos. Também algo que nós devemos, ao analisar os artigos, que será importante, por exemplo, há bocadinho dizia, não há interesse num estudo que foi feito em Portugal. Muitas vezes os estudos são feitos para grandes populações e ainda há uns anos eu fiz um estudo que era sobre a influência do sexo da cria na produção de leite das vacas. E existiam mais ou menos 6 artigos publicados sobre isso. Um dizia que a fêmea aumentava a produção de leite quando paria uma fêmea, outro aumentava quando paria um macho e outros 3 era igual. O maior dizia que era uma fêmea, que era feita nos Estados Unidos, muito grande. Depois nós fizemos, também baseado no nosso, em condições de produção muito específicas dos Açores, e deu que não fazia também grande diferença. O que nós notávamos que havia de muito diferente eram grupos diferentes. As vacas nos Estados Unidos eram vacas de alta produção em regime intensivo. As dos Açores, na Nova Zelândia, em regime extensivo. Em França, um intermédio. E aí começávamos a encontrar que nesse grupo realmente parece acontecer uma coisa, nesse outro grupo parece acontecer outra. Algo que só podíamos ver quando víamos todos. Se estivéssemos só atido a, bem, esse grupo, o americano é com 2 milhões de vacas, deve ser o melhor. Deve, mas era só naquelas condições. Noutras condições do país, de uma exploração, os resultados podem ser diferentes e terão que ser analisados de forma diferente. Depois, aqui para dar um exemplo do que é realmente tentar encontrar, fazer medicina baseada em bioiatria, fui procurar alguns exemplos. E, por exemplo, quando vamos pesquisar da reprodução, primeiro encontramos, aqui vemos que em bovinos existem muito mais artigos que nas outras espécies. No entanto, quando vamos ver aqueles em que podem ser, que sobrevivem a critérios de exclusão, vemos que afinal nos bovinos sobreviveram tantos como os cães e menos que os cavalos, embora à partida fossem muitos mais. Portanto, vemos logo a dificuldade que em bioiatria há na apresentação de estudos sólidos. E destes, só 4% é que apresentavam um nível mais elevado de evidência. Estão a ver a dificuldade que aqui existe. Como estamos com alguma escassez de tempo, eu vou acelerar um bocadinho. Outros exemplos, algo muito prático que um clínico se depara muitas vezes. Tratamento de uma vaca com uma mamite colibacilar. O que é que a maior parte dos pediatras faz? Damos antibiótico, anti-inflamatório, fluidoterapia oral. É o que quase todos aprendemos. O que é que os dados indicam? Antibióticos, os únicos que parecem ter algum efeito são as fluoroquinolonas e as cefalosporinas, e mesmo estes com eficácia baixa. Não me lembro de falar com um colega nenhum que não os usa. Em casos moderados a ligeiros, o tratamento com anti-inflamatórios sim, esse faz uma grande diferença, assim como nos graves, mas aí grande eficácia. Antibióticos, quando existem sinais clínicos sistémicos muito graves, e mesmo aí uma eficácia baixa. Terapia intramamária, não existe evidência absolutamente nenhuma que indique que faz alguma coisa. A maior parte de nós ainda fazemos. Vacinações, cada vez mais, e as vacinações fazem-se muito, vacinações para doenças respiratórias em feedlot. Prática clínica comum, fazemos a vacinação dos feedlots.
O que é que a evidência indica? Contra a manémia hemolítica e a pasteurela multocida, parece haver alguma evidência que indica que há benefícios não muito sólidos. Quanto aos estófilos somos, não parece haver sequer evidência. Eu vou saltar os outros exemplos, porque ao fim e ao cabo acabam por ser a repetição, só para falar aqui um bocadinho ainda de outros temas. A maior parte dos clínicos não é um académico. A interpretação dos artigos científicos e mesmo saltando a questão do inglês, e essas pesquisas todas que eu fiz, um dos critérios de exclusão era que eram em língua inglesa ou alemã. Deduz que alguém do grupo seria alemão, ou seja, as outras línguas ficaram excluídas. A maior parte não é um cientista, não é um académico. Os editores devem se preocupar que seja uma linguagem facilmente acessível, correta, mas facilmente acessível. Não cair naquela tentação que os académicos tantas vezes têm de usar uma linguagem ininteligível. Então, nos materiais e métodos que ninguém percebe, quase que parece propositadamente. Ou percebe quem está treinado, mas muitos não percebem, pelo que nunca conseguirão avaliar a qualidade, mesmo tendo muito treino. Também é muito importante que sejam publicados artigos que confirmam estudos anteriores ou que os refutam. Muitas vezes, todos já terão passado por isso, se existe um artigo que já aflora aquilo, isso já foi estudado. Quanto muito se refuta, poderá ser um bocadinho mais fácil, mas mesmo assim é importante que haja estudos que confirmam. E, como já se falou, a confirmação de resultados, que não são resultados negativos, não há resultados negativos, mas que não resulta um tratamento, também é importante que seja publicado. Em termos de ensino, a Ana Cláudia falou brilhantemente sobre isso, pelo que eu não vou desenvolver muito mais. Só vou chamar ali, que escrevi ali muitas vezes, alguém só fica bom a fazer uma coisa treinando muito. O Cristiano Ronaldo teria algum talento à partida, mas é o que é porque treinou muito. É preciso treinar. E o ensino realmente é muito mais fácil fazer um ensino escolástico. Começa-se a falar, apresenta-se umas coisas e os alunos depois passam ou não passam no teste se souberem aquilo que lhes foi dito ou não. Não tem que se treinar. E treinar consistentemente. E treinar com muito erro. E deixar os alunos à vontade para errarem e poderem outra vez, depois no exame já não podem errar tanto, mas têm um semestre pelo menos para ir corrigindo esses erros, se treinarem. Claro que para isso também tem que se dotar os docentes de meios para tal. É importante também perceber a relação custo-benefício das decisões. Existem as decisões ideais e as decisões possíveis. Também é algo que terá que ser treinado. Já falamos. É muito importante ensinar os alunos a aprender autonomamente. Não só porque o conhecimento evolui constantemente, como mesmo aquele que eles aprendem na universidade, quando estão ainda a sair da sala de exames, já esqueceram aquilo que acabaram de ser avaliados. Mas vão ter que aprender a aprender. Onde procurar, como avaliar criticamente isso. E treinar isso muito quando são estudantes. Para tal, os docentes também têm que aceitar que têm que passar de um papel de autoridades para de facilitadores de acesso ao conhecimento. Muito menos confortável do que ser uma autoridade. Muito mais difícil quando lhe fazem uma pergunta dizer não sei. Vamos ver, vamos investigar. Mas tem que aprender a fazer isso. Depois, por último, sobre como passar isso aos clientes, educar os clientes sobre ciência, explicar-lhes o que é científico, não é o que é dito nas notícias, muitas vezes, na transmissão de dados científicos, os noticiários, nos jornalistas, dizem barbaridades. Ensiná-los o que é realmente valorizado. Desenvolver competências comunicacionais é algo que é muito importante para um médico veterinário e também saber apresentar esses resultados de forma aliciante. Como é que poderemos melhorar isto? Dar mais aos cientistas para publicar estudos de qualidade, que repitam estudos anteriores, validando ou refutando os mesmos. Se calhar para os
repensar todo o mundo da ciência. Eu aqui sei que já estou a ir para coisas muito longe, que é contam os números de artigos, quase que impede as pessoas de fazerem estudos de fundo como deve ser. Quase que impede, não, impede. Um estudo de fundo como deve ser demora anos, às vezes décadas. Se te contam o número de artigos só, ficará, quando é que sairão mudanças de paradigma realmente? Essa mercantilização, monitorização do conhecimento com as revistas, então agora com os Open Access e as cobranças, tudo o que isso leva. Vou acelerar. Futuro da pediatria passará por uma maior qualidade dos serviços prestados, que passa por uma formação contínua. Como é que podemos, para um pediatra, aplicar essa medicina baseada em evidência? Como nós vimos no campo, não é fácil aceder a ela. Fazer reuniões frequentes das equipas para a análise das decisões clínicas que foram tomadas. Fazer journal clubs para discutir a melhor bibliografia e ver como é que se puder ir melhorando cada uma das decisões. Para poder prestar um melhor cuidado aos indivíduos, às explorações e às populações, não só às doenças. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa se me estendi demasiado. Obrigado, professor Miguel Quaresma. Temos aqui uma pergunta, acabou de chegar. Qual a melhor estratégia para aprender autonomamente em pediatria? Quais as fontes mais fidedignas? Primeiro começará por, nas unidades curriculares, os docentes serem essencialmente facilitadores do conhecimento. Eu reparo, mesmo quando chegam à fase de estágio, não querendo de forma nenhuma atacar os docentes, as dificuldades que alguns alunos ainda têm em fazer uma pesquisa no PubMed e depois de fazer a pesquisa, em selecionar. É muito difícil organizar, mas eu vou responder à pergunta, é muito difícil organizar realmente as unidades curriculares de forma a que os alunos possam sempre fazer cada passo seguinte solidamente apoiados no anterior. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece é, eles estudam como é que se faz um artigo antes de ter base, um artigo, uma investigação, muitas vezes antes de saber alguma coisa de clínica. Depois, quando chegam à fase de clínica, já esqueceram aquela parte porque não sabiam aplicá-la diretamente, pelo que necessita de um novo treino naquelas disciplinas. Eu penso que passará muito por, pegando em problemas concretos, dizer aos alunos para solucioná-los, para fazer a procura da melhor bibliografia e depois orientá-los nos resultados. Alguns poderão logo ter grande sucesso, às vezes só porque têm sorte, nos artigos que selecionaram, outros não. E ir orientando de forma a, ok, escolheste esses artigos, é essa a tua resposta, como é que poderia ser melhor? Mas passa muito por aí, do que em vez, eu no SSH, na Semana de Serviço Hospitalar, muitas vezes os alunos, eles nem sempre ficam contentes comigo, quando me fazem uma pergunta, às vezes não sei a resposta, mas às vezes, a maior parte das vezes, felizmente ainda, sei a resposta, mas digo, ok, tu vais-me responder isso daqui a 2 dias quando tornares a estar no serviço hospitalar. E vais fazer uma apresentação a mim e aos teus colegas de 10 minutos. Portanto, devolves a pergunta. Sim, vais fazer uma apresentação. Depois, eles fazem e nós reavaliamos aquilo criticamente. Acho que é por aí que passa. Claro que eles têm que ser orientados numa primeira fase, senão dificilmente selecionarão a melhor informação, mas passa pelo treino, sem dúvida. E com falhas. Lembro-me de ver há uns tempos que era como é que eu me torno bom falhando. É isso mesmo. Manel, posso fazer uma intervenção para complementar aquilo que o colega teve a dizer e agradeço-lhe a sua intervenção. Acho que, na minha experiência, uma das, digamos, das formas que tem resultado em termos de orientar os estudantes para aprender autonomamente é provocá-los. Acho que a Arnur começou-se logo a rir. Uma boa provocação, desafiá-los. Acho que lançar desafios e fazê-los crer que eles são capazes de os alcançar. E muitas das vezes, por exemplo, nos meus alunos de segundo ano de educação, que normalmente entram para os cursos com notas muito baixas e, portanto, não são equivalentes aos vossos alunos de primário.
e eu ponho-os a fazer trabalhos científicos, pósteres e trabalhos de investigação, claro, muito pequenos, mas que para eles à partida não sabem fazer um questionário Google Forms, não sabem trabalhar com o Excel, não sabem fazer coisas que à partida suponíamos que soubessem, mas eu não deixo de lhes provocar tendo essa reserva de que eles não irão conseguir. É o que eles vão conseguir fazer e eles fazem. É um exemplo mais simples, mas na semana de serviço hospitalar, na prática, muitas vezes até nas administrações ou dar uns pontos, eu pergunto quem é que quer dar a injeção, fazer uma endovenosa, por exemplo, que é algo um bocadinho mais difícil, e o aluno que não disser que quer dar é aquele que vai dar, porque é esse que precisa mais de fazê-lo, tal como aqueles que querem as respostas mais prontas são aqueles que geralmente precisam mais de ir aprender a procurá-las, porque assim que começarem a trabalhar terão que tomar decisões clínicas autónomas, o que é um peso enorme. É difícil de perceber para quem está fora da profissão. Seria tema para outras palestras, não é à toa que é a profissão com mais doenças mentais e todos esses problemas. A pressão é enorme nessa decisão e com uma base de apoio muitas vezes pequena. É o treino, só que para se tomar essas decisões de forma cada vez melhor tem que se treinar. Tem que se começar a treinar quando elas ainda não têm consequências irreversíveis, quando ainda se é aluno. Os casos são mais teóricos, para quando se chega à prática já ser mais fácil decidir bem. Sim, aprender a fazer. Sim. É importantíssimo. Obrigada. Obrigado. Qual a melhor forma, estratégia de lidar com o erro na prática? Errar melhor? Errar. Assumi-lo para não o repetir e tentar perceber porque é que ele ocorreu para que não se faça. Pode ser porque não tínhamos o melhor conhecimento, pode ser porque nos precipitámos, passa por aprender, mas tem que primeiro se assumir que se errou. E perante o cliente, perante o produtor? Não é fácil. Não é fácil. Às vezes tem que se assumir perante o cliente que se errou. E assumir que se tem dúvidas. Eu, pessoalmente, quando vou ao meu médico, e eu também assumo perante os clientes, eu tenho medo daqueles clínicos que só têm certezas absolutas e que sabem imediatamente o que é. Eu sei de clínica o suficiente para saber que certezas absolutas às vezes são perigosas. E acho que é perfeitamente aceitável e um cliente percebe, vou levar análises para melhor avaliar. Temos que recolher mais dados, faz às vezes um tratamento paliativo, recolhe os dados, leva-se análises na clínica de campo, isso é muito necessário, porque fisicamente até temos que andar para trás e para a frente muitas vezes ao fazer isso. Assumir perante o cliente não é fácil, até pode ter consequências judiciais, etc., mas o cliente, quando o erro é muito óbvio, um pedido de desculpas poderá ser melhor aceite do que uma tentativa de fugir com o rabo à seringa, desculpem-me a linguagem, quando é óbvio e o cliente também percebe. Eu sou favorável a assumir-se os erros quando se os cometem. Também devemos cometer cada vez menos. E se trabalhar bem, não se cometem erros muito graves com frequência. Se tomar os cuidados necessários para isso e aprender desde cedo a evitar os erros graves. Depois os pequeninos são inevitáveis, mas os pequeninos também as suas consequências geralmente não são muito graves. Aqueles graves geralmente são mesmo por negligência e deviam ser evitados. Claro. Obrigado. Temos aqui, eu acho que... Eu vou fazer uma ressalvazinha muito pequenina, porque já que temos alunos a ouvir, que eu já reparei, eu já tenho dado aulas a várias gerações, investigadores mais velhos, alunos mais novos, e eu reparo que nesta geração mais nova, dos alunos mais novos, há um medo de falhar incrível. Há uma pressão tremenda, e já que estão alunos a ouvir, o erro é normal, o não saber é normal, o falhar é normal. Vejo, por exemplo, tenho imenso medo de
dar opinião, de responder a uma pergunta, de levantar o braço, porque por um lado não querem transmitir fraqueza, por outro eles próprios não querem confrontar-se com a própria dúvida, com a própria incerteza de não saber. E eu tenho falado com alguém que trabalha em avaliação de competências na área da veterinária em Utrecht, e ele diz-me que eles deparam-se com um problema tremendo na Holanda com veterinários, que eles fazem a avaliação de competência durante todo o curso, fazem no final, e depois os alunos chegam à fase de trabalhar autonomamente e não conseguem, bloqueiam, paralisam. Não têm confiança na sua própria, naquilo que aprenderam, não se sentem competentes, apesar de terem passado todos os cribos possíveis de escolas veterinárias com centenas de anos de prática. E parte da razão, não é única, mas parte é um medo de falhar, as consequências de falhar, e acho que também temos que os deixar, nós e eles, temos que ser um bocadinho mais meigos com eles e eles com eles mesmos relativamente a isso. Não sei se partilham da mesma, mas isto é uma percepção que eu tenho. Partilho. É importante, no contexto ainda das aulas, a resposta errada, depois ser construtiva a correção. Infelizmente infelizmente os docentes também são humanos, não, obviamente não será uma frase correta. Também terão dias menos bons, e às vezes há coisas que realmente irritam. E irrita, por exemplo, já tens dito uma coisa 20 vezes àquela pessoa e ela continuar a repetir. No entanto, também só deve ir para o docente quem sentir que tem vocação para repetir muitas vezes a mesma coisa e tentar ser sempre construtivo. Eu penso também esse medo do erro é a exposição pública, nunca foi tão grande como é agora, e os erros nunca foram tão apresentados como são agora, tanto das próprias pessoas como eles veem do que acontece dos outros. Qualquer falha é das figuras públicas, etc. Passa por um crivo enorme, e as pessoas têm esse medo de falhar, não tendo noção também que muitas vezes aquilo que parece não ser falhas é graças ao Photoshop e a grande edição de entrevistas e de conversas. Terá que haver uma melhor educação de toda a gente para aceitar esses erros e ir melhorando com os erros. Quando decides aceitar os erros, não é eu erro e vou continuar a errar. Isso seria empobrecedor, mas aceitar o erro e a partir de agora vou melhorar. Certíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado, André Quaresma.